Oferecimento Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Boa noite. Boa noite. Pela primeira vez, centrais sindicais fazem festa unificada no Dia do Trabalho. Comemoração no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, foi marcada por discursos contra a reforma da Previdência. A data teve marchas e protestos pelo mundo. Num dos mais graves, na França, a polícia e os chamados coletes amarelos entraram em confronto. Em meio aos eventos do 1º de maio, o Supremo concede liminar que suspende a admissão de grávidas em trabalhos insalubres. Para Alexandre de Moraes, a proteção à maternidade e à criança são direitos irrenunciáveis. Tragédia do edifício Wilton Paes de Almeida completa um ano. 7 pessoas morreram e centenas ficaram desalojadas após desabamento do prédio atingido por incêndio no Largo do Paissandu. Justiça transfere para o regime semiaberto Alexandre Nardoni. Preso desde 2008 pela morte da filha Isabela Nardoni, ele poderá deixar a prisão de dia para trabalhar ou estudar. Tensão e indefinição política tomam conta da Venezuela após fracasso da oposição para retirar Nicolás Maduro do poder. No segundo dia de discussões sobre a situação do país vizinho, Bolsonaro nega que Juan Guaidó tenha sido derrotado. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Hoje faz um ano da queda do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. Para os sobreviventes, quase nada mudou. E o governo federal desistiu de ceder o terreno para a prefeitura e diz que agora o espaço será vendido. O passeio da família no centro de São Paulo teve uma parada diferente neste 1º de maio. Eles vieram conhecer os escombros do edifício Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou neste mesmo feriado há um ano. Faz um ano. E tá do mesmo jeito, né? Ninguém falou nada, ninguém resolveu nada. E tem família que vem até aqui em busca de resposta. 7 corpos foram retirados do terreno pelos bombeiros e identificados. Mas até hoje, Eva Barbosa Lima e Gentil de Souza Rocha não foram encontrados e continuam sendo considerados desaparecidos. Nos tapumes foram colados cartazes em tom de protesto e homenagem. Um ano depois da tragédia, a Prefeitura e o governo federal ainda não entraram em um consenso sobre o destino do terreno onde ficava o prédio. A ideia inicial e que estava sendo negociada com a União é que ele fosse cedido para a cidade de São Paulo e destinado à construção de moradia popular. Sob o novo governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia, que tem a posse do terreno, recuou e informou que o imóvel será vendido através de concorrência pública. A Prefeitura de São Paulo diz que ainda não foi notificada da revogação da guarda provisória. Além do prédio que estava invadido, outros imóveis foram danificados. A Igreja Luterana de 1908 teve 80% da construção danificada. A obra de restauração já começou e vai custar 4 milhões de reais. A instituição diz que irá acionar a União pelos danos. O edifício Wilton Paes de Almeida, conhecido como Prédio de Vidro, foi projetado em 1961. Desde 2003 estava abandonado e foi invadido. Depois do desabamento, 435 famílias se apresentaram como vítimas, mas apenas 291 conseguiram comprovar vínculo com a invasão e passaram a receber R$ 400 de auxílio aluguel. Por meses, muitos ficaram acampados no Largo do Paissandu. De acordo com o relatório final da investigação, 3 coordenadores da ocupação irregular foram responsabilizados criminalmente por suspeita de não tomarem medidas de segurança para evitar o risco de incêndio. Eles respondem em liberdade. Quem vive e trabalha na região espera um desfecho para o terreno e que a área vire um presente para a cidade. Devia ser uma praça, alguma coisa desse tipo, porque o prédio não tem mais nem cabimento fazer aqui mais. E no dia em que a tragédia com o edifício Wilton Paes completa um ano, o Diário Oficial desta quarta-feira traz a exoneração do secretário municipal de Habitação de São Paulo, Aloísio Pinheiro, do PRB. De acordo com a assessoria da pasta, a decisão foi do secretário por motivos pessoais. No lugar de Aloísio, Pinheiro assume João Farias, também do PRB. Ele já foi adjunto de habitação e havia deixado a pasta há apenas 2 meses. O custo da manutenção do chamado Corredor Verde na Avenida 23 de Maio vai para o bolso do consumidor. Isso porque a empresa responsável desistiu do acordo.
Já foi lançado o edital para contratar uma nova empresa para a manutenção do jardim vertical na Avenida 23 de Maio. Manter os serviços como, por exemplo, irrigação, geram custos de ao menos R$ 126 por mês. Lançado em 2017 na gestão do então prefeito João Dória, do PSDB, o projeto previa que a população assumisse os gastos em 2020. De acordo com a Secretaria das Subprefeituras, a empresa Movimento 90 Graus suspendeu o serviço alegando não ter condições financeiras. Para Gil Blanc, um dos paisagistas responsáveis, a empresa não possui compromisso com a prefeitura e a obrigação teria acabado em junho de 2017. Na época, a medida de apagar os grafites dos muros da avenida geraram polêmica e muitos protestos contra João Dória. Foi enterrado hoje o corpo do estudante da USP, encontrado morto dentro de um elevador da universidade. A polícia investiga o caso como acidente e acredita que um armário caiu sobre o jovem. Felipe Varéia Leme tinha 21 anos, cursava Geografia na FEFELET, a Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP, e também era monitor na Escola Politécnica, onde foi localizado por volta das 3h30 da tarde de ontem. O corpo do estudante foi achado dentro de um elevador para deficientes físicos e debaixo de um armário, o que para a polícia reforça a tese de que tenha havido um acidente durante o transporte do móvel. A perícia localizou hematomas na cabeça e também no pescoço do estudante. O caso está sendo investigado pelo 93º Distrito Policial do Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, como morte suspeita e acidental. Em nota, a USP lamentou o ocorrido e informou que a direção da Poli vem tomando todas as medidas de segurança dentro de suas dependências e que a escola vai prestar todos os esclarecimentos necessários para a elucidação dos fatos. O corpo de Felipe foi velado durante o dia no cemitério do Araçá, em Pinheiros, e depois sepultado no cemitério da Lapa, na zona oeste da capital. A Justiça concedeu a Alexandre Nardoni o direito de ir para o regime semiaberto. Com o benefício, Nardoni poderá deixar a prisão durante o dia para trabalhar ou estudar, mas deve retornar à cadeia durante a noite. A juíza considerou na decisão que Alexandre tem ótimo comportamento carcerário e que nenhum fator desabona a conduta dele dentro do sistema prisional. Alexandre Nardoni está preso desde 2008 em Tremembé, no interior paulista. Ele foi condenado a 30 anos e 2 meses de prisão pela morte da filha, Isabela Nardoni. Ele e a mulher, Ana Carolina Jatobá, são acusados de jogar a menina do 6º andar do prédio onde o casal morava, na zona norte de São Paulo. Eles sempre negaram o crime. Desde 2017, Ana Carolina já está em regime semiaberto. O músico que teve o carro fuzilado por militares do Exército morreu com 9 tiros, segundo o laudo oficial. O laudo de necrópsia faz parte do inquérito militar conduzido pelo Exército, que busca apurar o que aconteceu. A conclusão do documento é de que o músico Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, morreu com 9 tiros de fuzil. O caso aconteceu em 7 de abril, na zona norte do Rio. Evaldo Rosa levava a família para um chá de bebê, quando militares atiraram mais de 80 vezes contra o veículo. O músico morreu na hora. O sogro dele também ficou ferido. O catador de lixo Luciano Macedo, que passava pelo local e tentou ajudar a família, também foi baleado. Ele morreu em um hospital dias depois. Segundo o Exército, os militares confundiram o carro da família com o de criminosos. 9 oficiais do Exército foram presos por causa da ação. Ontem, o Ministério Público Militar pediu à Justiça a soltura deles, alegando uma desproporcionalidade e uma ilegalidade absoluta da prisão. Os militares têm um pedido de habeas corpus para ser julgado no Superior Tribunal Militar, mas ainda sem data marcada. A investigação está sob responsabilidade do Exército. A Força Militar tem 45 dias para apresentar um relatório sobre o caso ao Ministério Público Militar. Os promotores são responsáveis por definir se os suspeitos serão ou não denunciados. O Ministério Público já ouviu 6 testemunhas sobre o caso. Dentre elas, 3 ocupantes do carro fuzilado, 2 moradores da região e o homem que teve o carro roubado momentos antes da ação, que culminou na morte do músico. O marido da modelo Caroline Bittencourt relatou à polícia que grandes ondas o impediram de resgatar a modelo.
Hoje foi instaurado um inquérito para investigar a morte. Jorge Sestini, casado com Caroline desde janeiro, será chamado para prestar depoimento. O empresário Jorge Sestini disse à polícia que quando tentou salvar Caroline Bittencourt, as grandes ondas o fizeram perdê-la de vista. Ele e a mulher navegavam pelo canal de Ilhabela, em São Sebastião, quando, por causa dos ventos fortes, Carolina caiu no mar. A declaração do marido desmente a versão de que ela teria pulado para resgatar um cachorro da família. Sestini disse que ficou no mar por cerca de 2 horas, procurando a modelo, quando uma lancha particular o resgatou. O corpo de Caroline foi encontrado a 4 quilômetros do local e ontem foi cremado na cidade de Embu das Artes. Centrais sindicais se uniram para protestar contra a reforma da Previdência. A festa foi no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Os shows começaram por volta das 10 da manhã e vai até logo mais às 8h30 da noite. Segundo os organizadores, são esperadas 50 mil pessoas ao longo do dia. É a primeira vez que as centrais sindicais se juntam na celebração do dia 1º de maio. Normalmente, cada central faz sua festa própria. Para justificar a celebração em conjunto, os sindicalistas destacam a luta contra a proposta da reforma da Previdência em tramitação na Câmara dos Deputados. As entidades avaliam que, se aprovada, a proposta de emenda à Constituição enviada ao Congresso pelo governo Bolsonaro vai impedir os brasileiros de acessarem o direito à aposentadoria. As centrais prometem fazer uma greve geral no dia 14 de junho. É muita crueldade com o povo brasileiro. Achar que o problema do Brasil de geração de emprego, de crescimento da economia, é tirar dinheiro do aposentado, como disse o presidente Lula, nós não aceitaremos. Não é reforma da Previdência que vai dar emprego para o povo, é para mostrar que não é a reforma trabalhista que vai gerar emprego. O que gera emprego é desenvolvimento econômico, o que gera emprego é dinheiro no bolso dos trabalhadores, até a greve geral do dia 14 de junho. E outra hipótese de uma festa unificada, sem sorteios e com uma programação de shows reduzida, também é apontada como um dos reflexos de medidas governamentais que nos últimos anos limitaram a arrecadação dos sindicatos. Pelas últimas informações, eles perderam 90% da contribuição sindical no primeiro ano da reforma trabalhista aprovada na gestão Temer. Foram 3 bilhões e 600 milhões de reais em 2017 para 500 milhões no ano passado, com o fim da contribuição sindical obrigatória. E durante o ato unificado das centrais sindicais, nesse 1º de maio, em São Paulo, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, admitiu que a esquerda e os principais opositores ao governo de Jair Bolsonaro não têm força para barrar a reforma da Previdência e que, portanto, o objetivo é ganhar tempo. Segundo Paulinho, os partidos do chamado Centrão discutem a aprovação de uma reforma da Previdência que não garanta a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto, que a partir de hoje volta ao Jornal da Gazeta. Boa noite. Você viu aí como é que as coisas acontecem na política brasileira. O deputado Paulinho da Força, líder do Centrão, fez uma conta. Não pode dar uma economia de 1 trilhão no rombo da Previdência, com a reforma, porque aí o Bolsonaro vai nadar de braçada com esse dinheiro e vai se reeleger. Vamos dar aí 500 bilhões, 600 bilhões. O que ele esquece de dizer é que o importante não é a eleição, a reeleição, a derrota do Bolsonaro. O importante é a economia da Previdência para salvar as contas públicas. Porque se for economizado 1 trilhão e não os 600 bilhões que ele quer, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que a reforma vai ter um grande impacto no mercado e vai provocar a volta do crescimento, vai destravar a economia. Agora, quem sai prejudicado com essa tentativa de ficar enrolando, sabotando a reforma da Previdência, não é o Bolsonaro. Não está em questão a reeleição do Bolsonaro, porque a eleição só vai acontecer em 2022.
Pelo amor de Deus, mas que falta de ética, que falta de respeito ao cidadão e ao contribuinte. Não dá para entrar numa dessa, não é verdade? Bom, eu vou ficando por aqui, boa noite, direto ao assunto. Em pé. No mundo todo, milhares de pessoas foram às ruas comemorar o Dia do Trabalho. Muitas marchas foram de protestos políticos e reivindicações. Um dos conflitos mais graves foi registrado na França. A polícia e os chamados coletes amarelos entraram em confronto em Paris durante a marcha que contou com mais de 100 mil participantes. 200 pessoas foram presas. Em São Petersburgo, na Rússia, milhares de comunistas também marcharam em comemoração ao Dia do Trabalho. Eles seguraram imagens do líder Joseph Stalin. 60 manifestantes foram presos por gritarem palavras de ordem contra o presidente Vladimir Putin. Centenas de milhares de pessoas desfilaram em Cuba no 1º de maio. Eles protestavam a favor da Venezuela e contra os Estados Unidos, após o anúncio do presidente Donald Trump da possibilidade de fazer um embargo total à ilha caribenha. Nas Filipinas, milhares de trabalhadores marcharam contra a política econômica do governo do presidente Rodrigo Duterte, na capital Manila. Eles reivindicaram melhores salários, principalmente para os professores. E em Seul, capital da Coreia do Sul, grupos sindicais fizeram uma marcha bem organizada. Eles reivindicaram melhores condições de trabalho e aumento dos direitos trabalhistas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que suspende dispositivo da reforma trabalhista que admite, em algumas situações, o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. O ministro é o relator de uma ação impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. A entidade questiona um artigo da Lei da Reforma Trabalhista que prevê o afastamento da empregada de atividades insalubres quando apresentar atestado de saúde que recomende o afastamento durante a gestação ou a lactação. Na ação, a Confederação argumenta que o dispositivo fere, entre outras coisas, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Na decisão, o ministro escreveu que a proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis. Agora, a decisão liminar do ministro passará por discussão no plenário da Corte. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Não há o que celebrar no Dia do Trabalhador, num país em que desempregados, desalentados, que já nem procuram emprego, e subocupados, que gostariam de trabalhar mais, já somam 28,3 milhões de pessoas. Quando essa legião de quase 30 milhões de desafortunados é tratada com menosprezo, aí mesmo é que a celebração se torna um contrassenso. A reforma da Previdência vai trazer de volta a prosperidade, eis o bordão mais repetido em Brasília. Há muito mais por fazer, mas admita-se, para efeito de raciocínio, que não há outro alvo além da Previdência. Cabe perguntar: por que Bolsonaro cria crises e perde tempo com tolices que retardam a reforma? Ou ainda, por que o Congresso aproveitou o feriado para enforcar a semana inteira? Bolsonaro diz que o desemprego não é culpa dele. Tem razão. Foi a ruína produzida por Dilma que levou a taxa de desemprego aos 2 dígitos em 2016. Mas Bolsonaro é culpado pela perda de tempo. Os congressistas também. Tome-se o exemplo de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Voou nas asas da FAB com uma caravana de meia dúzia para um périplo internacional que inclui de Baku, capital do Azerbaijão, a Roma. Você paga a viagem. Outro exemplo, em pleno 1º de maio, o deputado sindicalista Paulinho da Força disse que os partidos do Centrão tramam aprovar uma reforma michuruca para evitar a reeleição de Bolsonaro. Foi como se dissesse: danem-se a economia e os empregos. O que importa é a politicagem. Fingir que trabalha dá tanto trabalho quanto trabalhar. No dia em que perceberem isso, certas autoridades notarão que nos altos empregos os grandes homens se agigantam, mas os anões políticos ficam ainda menores. Boa noite.
3 empresas que patrocinariam o evento da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro, retiraram seus apoios. A companhia aérea Delta, o jornal Financial Times e a consultoria Bain & Company não informaram o porquê da decisão, mas especula-se que tenha relação com a pressão de ativistas, já que declarações do presidente brasileiro, consideradas homofóbicas, misóginas e contra a preservação ambiental, têm sido destacadas. Até mesmo o Museu de História Natural, onde o evento seria realizado, desistiu de sediar o jantar. A cerimônia está marcada para o dia 14 de maio, em Nova York. Ex-presidente da OAS diz que Lula pressionou a empreiteira para ajudar a ex-assessora Rosemary Noronha. Em delação premiada, Léo Pinheiro, que comandou a OAS, disse que Lula pressionou a empreiteira para que a construtora contratasse a empresa de João Vasconcelos, marido de Rosemary Noronha. Ela foi assessora de Lula desde o final dos anos 80 e trabalhou com o petista no movimento sindical, no Partido dos Trabalhadores e no governo federal. Em 2012, Rosemary Noronha foi alvo da Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Na época, ela era chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo. A ex-assessora de Lula foi acusada de usar a proximidade com o ex-presidente para influenciar contratações de parentes e amigos no governo. A defesa de Lula nega as acusações e afirmou que a delação de Léo Pinheiro certamente se deu dentro do contexto de perseguição contra pessoas pré-estabelecidas pelos procuradores. Os advogados de Rosemary não quiseram se manifestar. E os protestos continuam na Venezuela, após tentativa da oposição de tirar o líder Nicolás Maduro do poder. Segundo a imprensa local, os conflitos deixaram pelo menos 100 pessoas feridas. Juan Guaidó diz que esta é a fase definitiva para acabar com a usurpação do atual governo. Já Maduro diz que uma tentativa de golpe está em andamento e que alguns militares foram pagos para trocar de lado. Hoje, novos protestos contra e a favor do atual governo tomaram as ruas de várias cidades do país, principalmente da capital Caracas. Ontem, Juan Guaidó tentou liderar um levante militar e convocou a população para protestar contra o regime de Nicolás Maduro. Manifestantes entraram em confronto com a Guarda Nacional Bolivariana. Mas Maduro, que também disse ter a lealdade dos militares, apareceu hoje na TV estatal e declarou vitória sobre a oposição. Ele parabenizou as Forças Armadas por terem derrotado um pequeno grupo que queria espalhar a violência. Ele também afirmou que militares foram enganados ou pagos pela oposição para participar do golpe. Em mensagem divulgada hoje pelas redes sociais, Juan Guaidó chamou a população novamente às ruas para dar continuidade ao que ele chama de Operação Liberdade. Disse que todos devem insistir até conquistar o objetivo de tirar Maduro do poder e admitiu que ontem o apoio dos militares não foi suficiente. Venezuelanos que fugiram da crise no país latino protestaram em várias cidades. Na Costa Rica, manifestantes ficaram em frente à embaixada na capital São José. Na Argentina, militantes pró e contra Maduro brigaram em frente à embaixada da Venezuela em Buenos Aires. Confusão também em frente à embaixada da Venezuela em Washington, nos Estados Unidos. Juan Guaidó recebeu apoio de manifestantes em Bogotá, na Colômbia. E em Cuba, durante a Marcha do Dia do Trabalho, houve protestos em apoio ao governo chavista e contra o imperialismo norte-americano. O Grupo de Lima, formado por 12 países que tentam achar uma solução para a crise na Venezuela, anunciou que fará uma reunião nesta sexta-feira no Peru. E hoje a Rússia negou a acusação dos Estados Unidos de que interveio na situação da Venezuela. Segundo o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, haveria nos bastidores um acordo para que Nicolás Maduro deixasse a Venezuela, mas que o Kremlin o convenceu a ficar e enfrentar os protestos. Mike Pompeo disse hoje ainda que uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela é possível, mas só se for necessária. O presidente Jair Bolsonaro fez nova reunião de emergência para discutir a questão da Venezuela e negou que o oposicionista Juan Guaidó tenha sido derrotado.
O presidente fez uma reunião com os comandantes das Forças Armadas e os ministros da Defesa Fernando Azevedo e Silva, do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Ao deixar a sede do Ministério da Defesa, Bolsonaro afirmou que, na avaliação dele, não houve derrota no movimento liderado pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Não tem derrota nenhuma, eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. No entanto, a avaliação interna do governo é de que a iniciativa de Juan Guaidó foi precipitada. Em entrevista ao portal G1, o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança, classificou a tentativa frustrada de derrubar Maduro como um movimento muito desorganizado. Segundo o ministro, o presidente venezuelano saiu fortalecido do episódio. Já o presidente falou das consequências da crise na Venezuela. Segundo Bolsonaro, existe uma preocupação no governo brasileiro em torno da eventual ampliação de embargos ao país vizinho por parte dos Estados Unidos. De acordo com ele, essa medida poderia impactar o preço dos combustíveis no Brasil. Agora, uma preocupação existe sim, que com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. A alta de combustível pode existir devido à crise na Venezuela, o senhor está dizendo? A política de reajuste adotada a Petrobras no momento é essa. E vamos conversar para nos antecipar a problemas de fora que venham de forma bastante grave aqui para dentro do Brasil. Outra preocupação é a região de Roraima. Segundo o governo local, só ontem mais de 800 venezuelanos atravessaram a fronteira em Pacaraima. Nos preocupa um pouco que tenha aumentado o número na segunda fase, que é o acolhimento e a permanência em Boa Vista. Então nós pedimos aí a compreensão do presidente que nos ajude a interiorizar com mais rapidez os venezuelanos que estão abrigados em Boa Vista. Após polêmica envolvendo cortes de orçamento no ensino superior federal por motivos ideológicos, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ironizou nas redes sociais os reitores de universidades federais ao falar de tolerância e pluralidade. Weintraub escreveu hoje em seu Twitter, abre aspas, para quem conhece universidades federais, perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a diabéticos. Fecha aspas. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Abraham Weintraub disse que os cortes tinham ligação a atividades políticas ocorridas nas unidades, chamadas pelo ministro de balbúrdia, bagunça e evento ridículo. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo de Curitiba, o presidente do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leonel, defendeu a permanência do órgão na estrutura do Ministério da Justiça para não perder o reforço que ganhou nos últimos 4 meses. Para ele, um eventual retorno para o Ministério da Economia, cogitado pelo presidente Jair Bolsonaro, poderia prejudicar esse processo. Roberto Leonel revelou na entrevista que o controle do COAF foi oferecido a Sérgio Moro pelo então futuro ministro da Economia, à época, Paulo Guedes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo para enviar inquérito sobre Gilberto Kassab à Justiça Eleitoral. O pedido feito por Raquel Dodge foi incluído no processo e será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A Procuradora-Geral da República argumentou que o inquérito apura a suposta prática de crimes comum e eleitoral e, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, cabe à Justiça Eleitoral analisar casos de crimes eleitorais ligados a crimes comuns, já que Kassab não é mais ministro. No inquérito, há a suspeita de que Kassab e o PSD, partido fundado por ele, teriam recebido da JIF repasses de cerca de 58 milhões de reais. Ele é acusado de corrupção passiva e Caixa 2. A chegada do mês de maio trouxe o aumento na conta de luz. Depois de 4 meses com a bandeira verde, a cobrança passou a ser tarifada pela taxa amarela.
As hidrelétricas são a principal fonte de geração de eletricidade do Brasil. E é durante o verão, período mais chuvoso do ano, que as gigantescas estruturas acumulam recursos. Por isso, a cobrança da conta de luz nos 4 primeiros meses costuma ser baseada na chamada bandeira verde. A partir de hoje, já está valendo a bandeira amarela, já que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, acionou a cobrança extra para sinalizar a menor oferta de geração de energia neste período com menos chuvas. A tipificação gera custo extra de R$1 a cada 100 kWh. Para especialistas, logo o custo deve ser ainda maior. A expectativa é de que o Brasil opere com a bandeira vermelha já a partir de junho, elevando entre R$3 a R$5 o custo extra. A tendência é que 2019 tenha um desempenho parecido com o do ano passado, quando a bandeira verde permaneceu até abril. A amarela ficou em maio, a vermelha entre junho e outubro, recuando a amarela nos 2 últimos meses do ano. A proposta da ANEEL de aumentar ainda neste ano os valores da conta de luz ainda não foi analisada em definitivo. O feriado do Dia do Trabalho foi ensolarado aqui na cidade de São Paulo e muita gente aproveitou a folga no meio da semana. Então vamos ver se o tempo continua assim amanhã, na previsão com a Tássia Sena. As pancadas de chuva se espalham por todas as regiões do país nesta quinta-feira. A diferença para amanhã é que os temporais perdem força, exceto na região norte. Nos demais estados, onde chover, devem ocorrer aquelas pancadas rápidas e volumosas no fim do dia. Mesmo assim, esquenta amanhã. Falando em temperaturas, hoje Florianópolis registrou a madrugada mais fria do ano, com 15,7 graus. Para amanhã, pelo menos, a mínima sobe um pouco, até os 19. Nas demais capitais, faz calor, chegando até os 35 graus em Palmas. No estado de São Paulo, predomínio de sol durante o dia. Só na região do Vale do Paraíba é que há previsão de céu nublado logo de manhã. No norte paulista, se chover, vai ser de forma rápida e a qualquer hora. Em Barretos, faz 30 graus. Nas praias e na Grande São Paulo, possibilidade de chuva passageira. Aqui na capital, os meteorologistas prevêem instabilidades para os próximos 3 dias. Porém, as pancadas caem de forma isolada. Até sábado, os termômetros entram em elevação, chegando à máxima de 29 no sábado. Foi cremado hoje, na zona norte do Rio de Janeiro, o corpo de um dos maiores nomes da música brasileira, da cantora Beth Carvalho. Uma das vozes mais famosas do país é dela, Beth Carvalho, a madrinha do samba brasileiro. O samba no pé, aliás, como sempre gostou, já havia deixado de ser hábito. Passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. As dores na coluna se agravaram com o passar do tempo e por isso Beth estava internada desde 8 de janeiro. Goiabada Caixão, encaixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Aos 72 anos, a botafoguense, apaixonada pela escola de samba Mangueira, morreu de infecção generalizada, deixando saudade em milhares de fãs. Saudade, amor, que saudade, e que me vira pelo avesso, e me vira meu avesso. Os brasileiros correram nas últimas horas e superaram as expectativas da Receita Federal. O órgão esperava receber 30,5 milhões de declarações do imposto de renda este ano. Pois é, porém, até às 11 horas e 59 minutos da noite de ontem, prazo final para a entrega do documento, os contribuintes enviaram 30.677.080 declarações, ou seja, 4,8% a mais em relação ao ano passado. Quem perdeu o prazo terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. As restituições começam a ser pagas em lotes mensais a partir de junho.
O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter os juros entre 2,25% e 2,5% ao ano. A decisão teve repercussão favorável nos mercados, com alta das bolsas de valores que operaram no exterior e queda dos juros futuros. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Além de não ter mexido nos juros, indicou em prazo maior por não ver riscos em relação à inflação. Juros estáveis nos Estados Unidos favorecem também o mercado brasileiro por reduzir a ameaça de algum desvio de investimentos em busca da segurança dos títulos americanos. Agora, não é só isso que pesa. Abril foi um mês de muita volatilidade para a bolsa e para o dólar por fatores internos, principalmente as incertezas em relação à reforma da Previdência. É o principal foco das atenções e neste mês não deve ser muito diferente. Se tudo seguir bem, sem muito atraso ou risco de mudanças que afetem demais a proposta, a Bolsa pode engatar um movimento mais positivo com o dólar mais acomodado. Só que do ponto de vista do ganho dos investidores, vale observar a queda do rendimento real das aplicações que houve no mês passado com o avanço da inflação. Só como exemplo, a caderneta de poupança com aniversário hoje rendeu 0,37%. A inflação medida pelo IPCA 15 foi a 0,72%. Neste mês, a inflação já deve desacelerar. Mesmo assim, várias aplicações ainda podem dar um ganho real negativo. Quem tem títulos que rendem inflação mais juros é que teve maior rentabilidade. Bom para os investidores que podem diversificar, porque esses títulos, mesmo protegendo o ganho da inflação, se forem resgatados antes do vencimento, têm um ajuste no rendimento, a chamada marcação a mercado, que pode até provocar perdas. O ganho, que é dos melhores entre as aplicações atreladas aos juros, só vale se o dinheiro ficar aplicado até o vencimento. O investidor que não sabe quando vai precisar resgatar deve optar pelas opções com taxas pós-fixadas que acompanham os juros de mercado, a taxa Selic. Ganha um pouco menos, mas sem surpresa. Aliás, assim como nos Estados Unidos, a previsão por aqui também é de manutenção dos juros básicos por um bom tempo. A Selic deve continuar em 6,5% até o final do ano, apesar de uma parcela do mercado defender algum corte como forma de se dar um gás no fraco ritmo de atividade da economia. Mas o Banco Central já tem indicado que deve manter a taxa e a cautela. E lembrando que a Denise volta ainda nesta edição do Jornal da Gazeta com o debate do dia, hoje sobre o 1º de maio e o desemprego no país. O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, foi condenado a cerca de 1 ano de prisão por violar ordem judicial e se refugiar na Embaixada do Equador em Londres, onde viveu por 7 anos. A condenação anunciada hoje pela Justiça Britânica é de 50 semanas. Segundo a juíza que leu a sentença, Assange se aproveitou de sua posição privilegiada para contornar a lei, demonstrando desprezo pela justiça. Simpatizantes protestaram contra a decisão. Há 7 anos, ele se refugiou na Embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde ele respondia por um processo de assédio sexual que já foi extinto. Assange ainda enfrenta um pedido de extradição do governo norte-americano, que quer levá-lo para os Estados Unidos para ser julgado por crimes cibernéticos. Em 2010, ele tentou acessar os computadores do Departamento de Defesa norte-americano. O australiano Julian Assange, de 47 anos, fundou o site Wikileaks, responsável por disponibilizar na internet documentos secretos de empresas e governos do mundo todo. E veja a seguir no debate do dia com Denise Campos de Toledo as comemorações do Dia do Trabalho e o desemprego no país. A gente volta já já. Todo domingo, o mais tradicional torneio de futebol amador entra em campo. Desafio ao Galo, o verdadeiro futebol raiz na tela da Gazeta. Com narração de Joseval Peixoto. Desafio ao Galo, todo domingo, 1 da tarde. As lojas estão abastecidas. Esquenta de inverno, veste casa. Fronha Micro Percal, só R$ 6,99 cada. É só R$ 6,99. Lençol Casal Micro Percal por apenas R$ 16,99 cada. Só R$ 16,99. Esquenta de inverno, veste casa. É só amanhã. Seus cabelos estão caindo, estão fracos e quebradiços? Comece agora a tomar Imecap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia, Imecap Hair vai ajudar seus cabelos a parar de cair já nas primeiras semanas de uso. Imecap Hair age na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar.
par, ajudando a combater a queda e fortalecer os fios. Não é à toa que Imecap Hair é o líder de vendas, o número 1 do Brasil. Por isso, ao chegar na farmácia, exija Imecap Hair. Para tratar queda de cabelo, cabelos fracos ou quebradiços, só tomando Imecap Hair. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Seu cardápio fica ainda mais completo com as receitas do Cozinha Amiga. Nesta quarta, tem escondidinho de bacalhau e vinagrete de palmito. Tudo isso com aquele toque especial de praticidade. Cozinha Amiga, nesta quarta, 10 da noite. Vamos agora ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso com o economista Hélio Ziberstein, que é professor da FEA USP, especialista em relações do trabalho, e também com o advogado Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e do Superior Tribunal do Trabalho. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Boa noite. Bom, vamos falar de mercado de trabalho, no Dia do Trabalho e com os números de ontem que nós tivemos do IBGE, 13,4 milhões de desempregados no país, 1/4 da força de trabalho subutilizada. Vamos começar, professor Hélio, que sempre fala do mercado de trabalho e mesmo emprego. Como é que o senhor vê essa situação hoje? O número que o IBGE divulgou ontem, Denise, foi um número assustador, né? O quadro do desemprego está num nível de dramaticidade muito grande mesmo. O que impressionou a nós que estudamos o mercado é a rapidez com que está se dando a deterioração do mercado, né? O crescimento em 3 meses da quantidade de pessoas desempregadas, mais 1.200.000 pessoas em 3 meses. Isso é uma rapidez muito grande. Nós já tivemos taxas de desemprego maiores, mas taxas crescendo com essa rapidez, eu não lembro. Tem a ver com a fraqueza da economia. Agora, doutor Almir Pazianotto, havia uma expectativa de que a economia crescesse mais neste ano e desde o ano passado se falava que a reforma trabalhista poderia viabilizar novas relações do trabalho, simplificando e também colaborando para a maior geração de emprego. E não é exatamente isso que a gente está vendo. Até tem algumas novas contratações acompanhando o que foi determinado pela reforma, mas muito pouco, né? O universo é esse preocupante que nós temos. Eu e o doutor Hélio participamos de 2 ou 3 dezenas de encontros antes e depois da aprovação da lei, da reforma trabalhista. Eu sempre tive uma certa precaução em relação ao entusiasmo com que se observava o andamento da reforma. Porque eu já passei por poucas de boas nessa história de mercado de trabalho. E eu sei que hoje há uma conspiração contra o emprego. Não uma conspiração de pessoas, uma conspiração de fatores. Nós tivemos a globalização, a China despejando no mercado de trabalho internacional 400 ou 500 milhões de trabalhadores. Nós temos a automação e nós temos a robotização, a informatização e aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, e alguns não me acreditam, o envelhecimento da legislação trabalhista. Ela é uma legislação para a época da manufatura, 1940, 1950. Não é uma lei para uma sociedade informatizada. De sorte que essa reação, esse desemprego, não é? Que deu algum sinal de declínio no final do ano, que é muito natural, as compras de final de ano, as compras de Natal,
esse desemprego vem se manifestando e eu temo que continue a se aprofundar. Por uma razão óbvia, o governo não tem uma política voltada para o mercado de trabalho. Eu estava começando a ler hoje uma MP, não é, sobre segurança jurídica. A extensão da MP já é desanimadora, porque as boas leis são as leis curtas, as leis objetivas, as leis simples, que as pessoas leem e entendem. Não é? Reafirmo, portanto, né, o governo do Bolsonaro não tem até agora uma política que revele preocupação com esse fenômeno aterrorizador, não é, representado pela presença de 14 milhões ou 15 de desempregados e outros 15 ou 16 de subocupados, além de uma camada que depende exclusivamente do Bolsa Família. Agora, professor Hélio, o senhor vê condição de o governo fazer alguma coisa para estimular o emprego? Porque essa preocupação, se fala de novo, novamente, como aconteceu antes, em reduzir mais os encargos trabalhistas e melhorar a qualificação do trabalhador brasileiro, porque às vezes surgem vagas e as pessoas não estão adequadas às vagas que surgem. Dá para fazer alguma coisa a mais na condição que nós temos hoje da economia? Eu ao mesmo tempo, estou muito preocupado com o quadro que está aí, Denise, mas, por outro lado, eu tenho ainda um grande otimismo de que esse quadro pode ser revertido em um tempo relativamente curto. Nós temos um problema estrutural de desemprego à vista, como o ministro Pazianotto mostrou, que é essa questão da mudança tecnológica, da transformação na maneira de produzir, a tecnologia destruindo emprego, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma preocupação que nós devemos ter. Mas, ao mesmo tempo, nós temos ainda um país que precisa ser construído. Nós temos uma infraestrutura esperando para ser expandida, ampliada. Nós temos habitações, milhões de habitações, nós precisamos de portos, nós precisamos de estradas, de aeroportos. E esse tipo de trabalho ainda não está afetado pela Revolução 4.0. Vai precisar de mão de obra mesmo? Vai precisar de mão de obra mesmo. E o que é que falta? Não é uma política de qualificação, não é uma reforma trabalhista, falta investimento. O governo também quer atrair, com concessões, privatizações. O problema é que o investimento no Brasil, e em todos os países, historicamente, é liderado pelo Estado, principalmente numa recessão. É o Estado que comparece para ampliar a atividade econômica. Nesse momento, o Estado está quebrado. Então, nós precisamos do investimento privado. O investimento privado só virá quando ele tiver confiança no que está esperando, está aguardando. A reforma trabalhista foi boa porque ela melhorou o ambiente no mercado de trabalho. Só de pensar na redução do número de reclamações na Justiça do Trabalho, isso já foi um avanço enorme. Isso tudo ajuda. Agora, precisa da reforma da Previdência, porque aí sim começa a se confiar e vai se começar a investir. Agora, a reforma em si não vai fazer a economia crescer. O que garantiria maior atratividade para o Brasil ter esses investimentos necessários? O Dr. Almir concorda com isso? Eu concordo que o Brasil precisa criar condições, né, atrativas. O capital é móvel e covarde. Ninguém investe para gerar empregos. As pessoas investem para ter lucro. O governo tem esse papel de movimentador da economia, não é? Isso foi feito pelo Roosevelt nos Estados Unidos, New Deal, não é? Após a Grande Depressão, e ele colocou o governo como grande gerador de empregos. No Brasil, há quem combate essa ideia. A maior parte dos economistas acha que não. Eu acredito, e aqui estou de pleno acordo com o Hélio, que o governo deve investir em infraestrutura.
O que eu não sei é se ele tem dinheiro para fazer isso. Seriam as concessões com capital privado e também estrangeiro. Ele precisa de dinheiro, né? E precisa inspirar confiança. E precisa fazer algo. Dar a concessão por um tempo, não é? Que o investidor se sinta atraído. Como o investidor estrangeiro desconfia muito do Brasil, não por culpa do presidente atual, mas do passado, né? Compromissos que são rompidos, muda de ideia, não é bem assim, vou rever o contrato, não é? Todos têm um pé atrás em relação ao nosso país. Segurança jurídica, né? Segurança jurídica é a palavra, é a expressão-chave. As pessoas precisam se sentir seguras, mas ao mesmo tempo que nós falamos em segurança jurídica, aparece alguém falando em reforma do Estado, outro já fala na implantação do parlamentarismo, outro quer o voto distrital. Tudo isso acaba contribuindo para a formação de um cenário de insegurança, porque nós não sabemos, depois da reforma da Previdência, o que virá. Virá alguma coisa boa, não virá? É óbvio que o Brasil, o desempregado, o miserável, o faminto, ele não tem tempo, ele não pode esperar. O almoço é amanhã, ao meio-dia. O jantar é às 6 horas da tarde. Né? Ele não pode esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que ele morre de fome nesse Agora, e os sindicatos têm algum papel a exercer nesse processo? Porque nós tivemos hoje as comemorações pela primeira vez reunindo as centrais sindicais. Elas perderam força até como consequência da reforma trabalhista. Não tem mais a contribuição obrigatória, todo mundo com cobertor curto. A gente viu que a adesão não foi tão grande assim, mas que papel que os sindicatos podem ter nesse momento? O sindicato está enfraquecido, Denise, no mundo inteiro, por diversas razões que são parecidas com as nossas, mas aqui a gente tem uma razão a mais, que foi a reforma trabalhista, que mudou a regra do financiamento da atividade sindical. Hoje o trabalhador não é obrigado a contribuir. E isso reduziu o financiamento dos sindicatos e eles estão num momento de fraqueza. Mas eu acho que a gente deve considerar a importância do sindicato. Eu tenho a convicção de que nós só podemos ter uma sociedade democrática se a gente conseguir ter uma representação legítima do trabalho e do capital. Então, o sindicato é uma instituição necessária. O que eu acho que está nesse momento acontecendo é que o sindicato está num processo talvez de se reinventar. E o fato deles promoverem uma comemoração conjunta, como há muito tempo não acontecia, já é um sinal de que eles estão se repensando. Eu acredito que esse momento de dificuldade deles poderá produzir um sindicato mais legítimo, mais representativo lá adiante. Mas é hora de se colocar contra a reforma da Previdência? Até planejando uma greve geral, como eles estão colocando, Ramiro? Você acha que é válida essa opção agora? Eu entendo que o movimento sindical precisa se debruçar sobre a realidade brasileira, a sua própria realidade e a realidade do Brasil. Não adianta palavras de ordem, os velhos chavões, greve geral, né? O trabalhador unido jamais será vencido. Tudo isso pertence ao passado. Eu imagino o seguinte, uma empresa, uma montadora automobilística, ela não pode deixar de ter um sindicato como seu interlocutor, porque o risco é de algo pior, de algo muito grave, não é? Uma força de trabalho numerosa e desorganizada. É ruim para os trabalhadores, é ruim para a empresa. Eu sou contra o sindicato por categoria. Eu sou mais favorável ao sindicato ou por profissão ou por empresa. Mas que ele é necessário o governo não pode manter ou desenvolver ou empreender uma política contra o sindicato. O governo deve reconhecer que o sindicato é uma necessidade no regime capitalista e numa sociedade democrática. Não o velho sindicato mantido por contribuições obrigatórias. Um sindicalismo moderno e renovado. Mas essa versão que se criou também tem muita relação com o envolvimento dos sindicatos com política. Isso acabou levando, acho que até uma certa rejeição por parte da população e dos trabalhadores também, não é? É verdade, mas esse é um traço do movimento sindical do mundo inteiro.
o sindicato, ele tem essas duas faces. Ao mesmo tempo que ele tem que propor ações pragmáticas, econômicas, e lutar por mais salário na porta da fábrica, ele também tem que olhar para o Congresso para lutar por uma legislação que defenda o coletivo dos trabalhadores. Então, é impossível você dissociar do sindicato essa dimensão política. É que quando vem a versão a política como nós vivemos, Exato. tem a versão junto ao sindicato Se também. você me permitir, eu queria fazer uma observação sobre a questão da Previdência. Eu tenho a sensação que esse discurso anti-reforma da Previdência é um discurso como todos os outros segmentos no Congresso estão fazendo. Eles não querem a reforma. Por quê? Porque essa é a primeira manifestação quando você tem uma negociação pela frente. Quer dizer, eles estão valorizando a concordância deles. E eu tenho certeza que eles estão muito interessados na reforma da Previdência, porque eles já estão olhando lá para frente e eles sabem que vai surgir uma perna da Previdência, de alguma forma, que vai se constituir em contas de capitalização em programas de previdência complementar. E o sindicato no mundo inteiro é patrono de contas desse tipo. E o sindicato brasileiro está percebendo que a reforma da Previdência é uma oportunidade para eles. Eu tenho certeza que eles vão negociar e vão negociar bem a nossa reforma. Agora, nós estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Mercado de trabalho, desemprego muito elevado. Alguma perspectiva na sua visão? Doutora Almir já disse que acha que a situação pode até piorar. Essa é a sua visão também para este ano? Eu acho que eu só vejo uma melhora quando a confiança voltar. E mesmo assim, quando a confiança voltar, entre o momento de decidir fazer um investimento e investir, contratar, sempre leva algum tempo, não é? Por isso que eu acho que nós todos deveríamos nos mobilizar e pressionar os nossos parlamentares para eles correrem com essa reforma da Previdência. Não está correto, numa semana que tem um feriado na quarta-feira, eles irem embora e deixarem de votar a reforma. Eles têm que ficar em Brasília 1 mês, 2 meses seguidos e votar de uma vez isso aqui. É isso que nós podemos fazer para começar a recuperar o mercado de trabalho mais rapidamente. Esse é o caminho? Eu gostaria de ter essa capacidade que o professor Hélio tem, não é? De acreditar em algumas coisas que os fatos desmentem. Os deputados não estão preocupados a não ser com a sua próxima eleição, com a sua próxima campanha. Isso pertence à nossa cultura, ao nosso histórico. Tanto é assim que o próprio presidente Bolsonaro já está manifestando uma certa disposição de negociar, não é? De restabelecer uma velha política desgastada, mas olha, como é que vamos fazer, veja bem, não é? Eu entendo que o governo deveria revelar qual a reforma. Por hora nós estamos falando em favoráveis e desfavoráveis à reforma, mas qual reforma? Eu tenho essa sensação de que ninguém sabe exatamente qual é a reforma. E na lei, cada palavra tem uma importância fundamental. Cada vírgula, cada frase, cada parágrafo. Nós, sem conhecermos, não é, razoavelmente bem o projeto, torna-se muito difícil convencer esse que é o principal objeto da reforma, que é o trabalhador, de que ele deve apoiá-la. Bom, vamos começar uma campanha, provavelmente na semana que vem, de esclarecimentos, e nessa fase da comissão especial vamos ter muitos debates, é exatamente o momento de se discutir a reforma, promover alterações. A reforma está lá, é a PEC 6. É essa daí. Está toda lá, nós todos sabemos qual é a reforma. Agora vamos votar. Aqueles pontos. Agora é mostrar para a sociedade exatamente o que pode ser modificado, quais as implicações. Não? Audiências públicas. Isso. Exatamente. E chamar o trabalhador para o debate. Chamar o dirigente para o debate. Porque até agora, os principais interessados não foram consultados e não foram ouvidos.
Exatamente. E vamos fechando por aqui a nossa conversa. Foi ótimo, professor Hélio Zilberstein. Agradeço a sua participação. Ministro Almir Pazianotto, também agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos. Neste dia 1º de maio. Aerte. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista em nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau. Você sabe lidar com a mesada dos filhos? Aprenda mais sobre isso no Todo Seu desta quinta, 1h30 da tarde.